Então, a gente vai continuar falando com o Roberto Pinheiro Campos Gouveia Filho. O Roberto, ele é mestre pela Universidade Católica de Pernambuco em 2008, foi graduado também pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente ele assessora o desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Pernambuco e é professor assistente da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Boa Viagem, além de vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, que diante do convite já digo, Roberto, aceitei, tá bem? Acho ótimo ter essa possibilidade de uma instituição, de uma associação, fazer esse debate interdisciplinar. Acho que isso é necessário no Brasil, né? Sem preconceitos, sempre de uma maneira adulta. E aí eu te pergunto o seguinte, olha, a gente está aí com o novo Código de Processo Civil, às vésperas do novo Código de Processo Civil, e eu tenho recebido mensagens de e-mails, tenho recebido mensagens de WhatsApp falando sobre as principais mudanças. Também tenho recebido contra-mensagens dizendo que essas principais mudanças, elas na verdade não são mudanças, já estariam no atual Código de Processo Civil ou poderiam, com simples mudanças do atual Código de Processo Civil, estar. E aí, quais são as mudanças, Roberto? Bem, as essenciais. Tentar pautar aqui algumas coisas que na leitura atual que eu tenho do código me parece. Do ponto de vista redacional, há mudanças significativas. Ele é um código muito extenso, embora tenha em numeração menos artigos, tem artigos com 15, 20 parágrafos. Então ele tenta descer as minúcias, tenta fechar aquelas portas possíveis para uma, digamos assim, interpretação fugidia do texto, né, da ideia. Então ele, por mais que se diga que o código ele baseia-se numa principiologia, ele acaba sendo um código de regras, né? Muito regrado, descendo as minúcias. Detalhes, né? Detalhes esses, todavia, que de algum modo, do ponto de vista jurisprudencial e principalmente do ponto de vista doutrinário, já vinham sendo colocados. Então não há, o código ele não, penso eu, ele não revoluciona o sistema como um todo, se você considerar aí que compõe o sistema a jurisprudência e também a doutrina, certo, como eu penso, né? Então esse é o primeiro aspecto. Mudanças redacionais temos sim, que por exemplo, para quem tem a necessidade de utilizar a literalidade do texto, como aquelas pessoas que estão se prestando a concursos públicos, essas pessoas vão ter que passar mais tempo analisando o código, porque mudanças redacionais realmente existem muitas. Agora, do ponto de vista estrutural, veja só, eu acho que talvez assim, o grande detalhe desse código seja o sistema de precedentes. Certo. Não que antes dele ou sem ele não houvesse, no caso de antes, um sistema mínimo de precedentes judiciais no Brasil, mas ele tenta regular isso. Ele tenta regular isso a partir do momento em que determina que os tribunais e também os juízos monocráticos eles dialoguem com seus próprios precedentes, ou seja, tenham de fundamentar suas decisões com aquilo que eles próprios já produziram, né? Uma autorreferência aí. Deixa eu pegar esse modo da fundamentação. Eu, não faz muito tempo, vi uma discussão, até uma discussão forte no WhatsApp, onde um juiz dizia, mas olha, a exigência de fundamentação sob pena de nulidade já está na Constituição de 88. E aí alguns digamos, autores, alguns juristas, inclusive entre os que você citou logo no início, vêm colocando a fundamentação como sendo uma novidade do código, digamos, um elemento distintivo desse código. E aí, você, Roberto, entende que a Constituição já falava que realmente a fundamentação provocava nulidade? E se falava e se fala, o que é que esse código traz de novo em termos de fundamentação na tua perspectiva? Veja, do dispositivo constitucional que trata da motivação das decisões, claro, é possível extrair dali, construir dali uma regra jurídica com um suporte fático ali bem definido, né? O juiz tem de fundamentar sob pena de nulidade, a consequência também bem definida, e isso
já se dizia muito, só para ficar no autor aqui, o Humberto Ávila, autor conhecido da teoria dos princípios, ele vai e diz que dali se extraem regras também, ou pelo menos uma regra. O que o código traz é um regramento negativo. Negativo no sentido de dizer quando uma decisão não é fundamentada. Como se ele estivesse especificando o dispositivo constitucional e dizendo quando não se considera fundamentada. Ele regula pela negação, pelo Detalhe, que não é. Então, qual é a mudança agora? A mudança tem uma mudança textual, sem sombra de dúvidas, e uma mudança, penso eu, vai haver uma mudança na argumentação jurídica. Exemplo. Porque é o seguinte, agora, vamos lá, o advogado ele vai ter um mote argumentativo mais fixo, mais rígido para dizer essa decisão não é fundamentada. Por quê? Essa decisão não é fundamentada porque o próprio juízo não analisou aquele precedente que ele tinha tomado antes. Ele tem um precedente que ele mesmo tomou e ele não levou isso em consideração. Mas hoje em dia, Roberto, os juízes, em grande medida, há exceções, quando fundamentam as suas decisões, fundamentam a partir de decisões judiciais. Nos termos do que disse o STJ, tal turma, ou disse o Supremo Tribunal Federal, qual turma, até utiliza pouco a doutrina. Então ele não já vem fazendo essa... já vem, mas tem muitos problemas de comunicação aí. Tá, claro. Até certa vez eu dialoguei sobre isso com o senhor. Perfeito. Fala-se muito hoje na jurisprudência dominante, que é uma expressão que o novo código abole. Certo. Essa ideia de jurisprudência. O que é jurisprudência dominante? O que é jurisprudência dominante no âmbito do STJ? O STJ, como se sabe, é composto de 6 turmas, muitas delas ligadas a sessões distintas, trabalhando sobre a mesma matéria. Por exemplo, direito processual civil é comum. Né? É matéria da Corte Especial. Eu posso dizer como isso estava sendo feito pela TNU, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Jurisprudência dominante, que eu concordo contigo, é um termo aberto, vinha sendo considerada quando? São 6 turmas organizadas 2 a 2 em sessões. Então, se uma sessão do STJ, a sessão especializada em direito público, direito privado, em previdenciário penal, houvesse decidido, então, uma decisão de turma anterior à decisão da sessão, que é a reunião de turmas, essa decisão de turma estava ultrapassada. A jurisprudência dominante era a decisão da sessão. Era a última decisão, né? Não era a última, note bem, é a decisão da sessão. Não sei se eu estou sendo claro. Certo, não é? Claro. Então a decisão da sessão, que é a reunião de turmas, seria a jurisprudência dominante. Só que, infelizmente, às vezes ocorre, não é, que o STJ se reúne, há dissenso de turma, a sessão se pronuncia e mais adiante uma turma que compõe a sessão decide diferente da sessão. Então, note... Destoando. Então é mais um problema cultural do que um problema do que poderia ser visto como um conceito. E aí, será que a lei muda a cultura? Não. Ela serve de mote argumentativo para mudar. Quem vai mudar a cultura é a prática. Né? O que eu estou dizendo aqui, tentando falar aqui, o advogado, quando eu falo advogado assim, aquele que está na função de defender interesse no processo, ele vai ter um mote argumentativo para dizer, veja só, o meu cliente, a parte que defende, enfim, o interesse que defende, invocou um determinado precedente judicial. E esse precedente não foi analisado. Então eu tenho um motivo objetivo, pontual, topificado, para dizer a decisão não é fundamentada. Agora eu tenho uma preocupação, e aí uma preocupação e uma curiosidade para ver como os tribunais vão lidar com isso, principalmente o STJ. Se ele vai realmente levar aquilo ali ao pé da letra e vai começar a nulificar decisões. Né? Vou citar aqui casos bem comuns, por exemplo, liminares em ações de alimento. Certo. Liminares em ações de alimentos, se a gente for fazer aqui um estudo de pragmática, né, analisando casos, vamos pegar, e eu tenho isso da minha prática, eu fui assessor do Tribunal de Justiça há 2 anos e meio, depois passei a ser advogado na parte de direito de família também, e é muito comum liminares em ações de alimentos no seguinte sentido: estão presentes os pressupostos, ou seja, necessidade e possibilidade, logo define os alimentos num percentual de tanto, ordenando desconto de folha e coisas do tipo. Essa decisão é fundamentada? Essa decisão quase não é fundamentada, quase não tem nenhum resquício de fundamentação. É só decisão que, em tese, há de ser nulificada. Mas como é que os tribunais vão lidar com isso? Porque tem uma consequência prática também. Você vai nulificar para nulificar e mandar voltar? Ou você vai
desprezar, descartar, relevar o defeito e dar uma decisão substitutiva. Eu penso que a regra vai ser essa. Eu tendo até a apostar sobre isso. Em vez de nulificar, eu relevo e eu dou uma decisão substitutiva. Isso a partir do STJ? Eu penso que vai ser assim. Porque normalmente, em matéria de prova, não é verdade? O STJ, digamos, os tribunais de justiça, os tribunais de regionais federais, em matéria de prova, são as últimas instâncias, não é? E só na matéria da tese jurídica, digamos assim, que os tribunais superiores e o Supremo... Eu estou tentando... A postura dos tribunais, principalmente do STJ, diante disso, eu tenho uma decisão desse tipo. Eu estou dando aqui um exemplo bem absurdo. Mas eu posso dar um exemplo para Claro. você analisar. Vejamos, a parte apresenta motivações A, B e C para concluir que ela tem razão. Aí o juiz diz que não concorda com a decisão, com a motivação A, e que o fato dele não concordar com a motivação A faz com que ele não precise analisar mais a motivação B e C. Pela denegação da motivação A, ele já vai contrário àquilo que foi postulado, porque ele entende que é desnecessário analisar as argumentações B e C. Esse é um ponto bem importante. Nós temos de verificar pontualmente esse problema. Quando os fundamentos para a pretensão processual almejada, eles são concorrentes entre si, ou um ou outro, qualquer um deles basta. Um exemplo aqui bem óbvio, né? Uma ação anulatória e eu alego lesão contratual e eu alego, além de tudo, um dolo invalidante, a lesão contratual e o dolo. Para rejeitar essa pretensão, eu tenho que analisar os dois fundamentos, né? Eu não posso ficar apenas num, porque o outro me daria aquele bem da vida que eu pretendo. Então, esse é um caso. Outro caso é os fundamentos serem sucessivos, né? Tem que ser uma coisa e outra. Isso e aqui também aquilo. Não adianta numa ação de indenizatória, uma ação fundada em responsabilidade civil, constatar-se apenas o dano se o nexo causal foi completamente descartado. Aí basta. Isso não precisa do artigo do dispositivo do novo Código de Processo Civil. Não precisa do ponto de vista linguístico. Do ponto de vista prático, por vezes parece uma necessidade. E agora tem muita gente interpretando mal isso daí. Tem muita gente dizendo que o juiz tem que enfrentar todos os fundamentos. Sempre. Não. Ele tem que enfrentar todos os fundamentos quando for necessário. Quando esses fundamentos ocorrerem em sucessão, ou seja, você tem que ter um, tem que ter o outro, a rejeição do primeiro, daquele fundamento base, já descaracteriza por completo a possibilidade da tutela jurídica almejada ser deferida. Aí eu te pergunto o seguinte, Roberto. Então, a gente falou aqui um pouco do direito português, falou do direito brasileiro, direito espanhol. Em um mestrado e um doutorado, haveria, portanto, a necessidade de você conhecer a fonte na sua origem. Então, conhecer os idiomas, quer dizer, você vai estudar o direito italiano sem conhecer italiano, vai estudar o direito norte-americano ou do Reino Unido sem conhecer inglês. E aí, será que a nossa sociedade ela está preparada, os nossos alunos de graduação, enfim, a sociedade em geral, está preparada para estudar direito comparado se dificilmente uma pessoa consegue ser fluente ou pelo menos ter algum domínio em 2 ou 3 idiomas? Como é que a gente resolve isso? Você já pensou nisso? Vai estudar por diápode? Alguém citou alguém que citou alguém? Ou por tradução, né? E aí? Chega num ponto que às vezes torna-se mais inacessível para alguns. Por exemplo, embora seja uma matriz teórica importantíssima, a língua alemã ainda não é tão disseminada na comunidade jurídica em geral, mesmo aqui com toda a tradição da Escola de Direito de Recife. E trouxemos Marcelo um dia desse, né? Vez por outra, faz-se necessária a análise da doutrina alemã, da ciência do direito alemão como um todo. O que aí nós temos de nos socorrer aqueles que não têm o domínio do idioma, meu caso, por exemplo, no alemão, infelizmente a gente vai ter que recorrer para as traduções, né? Tem aquela história que todo tradutor é um traidor, né? Isso não é totalmente uma inverdade, mas é o que nos resta. Não é o ideal, né? O ideal é o pleno domínio do idioma
relativa ao direito sobre o qual você pretende estudar. Certo. Bom, negócios jurídicos processuais. Esse novo código permite a construção de vários pequenos códigos a depender das relações das partes? É o que está se defendendo. Eu particularmente... Explica o que é um negócio jurídico processual. Basicamente, a ideia que se tem, né, isso está disposto nos artigos 190 e 91, mas principalmente o 190 do novo Código de Processo Civil, é a possibilidade, e aí eu falo aqui de negócios bilaterais, né? Não quero nem tocar nos laterais, porque esses já existem e são mais disseminados, mas os bilaterais, os acordos e as convenções processuais, é a possibilidade de, por acordo, se convencionar a alteração processual. Não mexer com o direito material propriamente. Não é propriamente a transação sobre o direito material, porque isso é de nossa tradição. É acordo sobre o processo, mais especificamente sobre o procedimento. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, é possível acordo para ampliação de prazos, os prazos recursais, por exemplo. É possível acordo para estabelecer uma recorribilidade quando não há. Isso vai ser um assunto que vai ser trazido à questão, porque houve em primeiro momento uma certa diminuição da recorribilidade, embora eu acho que isso num segundo momento há uma certa falácia de quem diz, mas do ponto de vista, por exemplo, das decisões interlocutórias do juízo de primeira instância, há uma diminuição da recorribilidade. É possível, por acordo, criar o recurso onde não tem? Isso é uma questão que eu trago à discussão. É possível, por exemplo, acordo, como alguns defendem, para desconsiderar a coisa julgada? Autor e réu de um processo que findou-se acordam para que aquilo volte a ser discutido judicialmente. Bem, seriam uns exemplos. O mais importante em termos de negócios... Você tem um posicionamento, eu acho que isso é importante. Eu tenho... A desconsideração da coisa julgada. Estou totalmente contra. A Constituição fala, a lei não poderá prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito em coisa julgada. Esse eu totalmente contra. Veja só, o que as partes podem dispor sobre aquilo que de positivo elas auferem com a decisão judicial, isso não há o que discutir desde que seja disponível. Então, se eu obtive a certificação de um crédito judicialmente, certo, e a condenação do réu a me pagar, eu posso abrir mão desse meu direito. Não quero. Abro mão. Renuncio. Nada impede isso. Não há o que discutir. Outra coisa é negócio para reprocessualizar aquilo que foi finalizado judicialmente. Porque aí não é um problema que envolve só as partes. É um problema que envolve a autoridade do Estado. O Estado já emitiu sua decisão, já findou bem ou mal aquela questão, e ele não pode estar vinculado a um negócio jurídico que ele não esteja participando. Seriam todas relações jurídicas continuativas? Não é nem bem isso. Mesmo para aquelas relações jurídicas pontuais. Eu quero que aquilo seja novamente decidido. Primeiro, não é tão crível que isso venha acontecer com frequência. Isso parece mais aqui um exemplo meramente teórico, mas é que alguns doutrinadores já estão colocando. Mas mesmo que isso venha acontecer, eu entendo que não é possível. Não é possível porque o negócio jurídico bilateral entre as partes, ele não pode atingir a autoridade do Estado. E a coisa julgada, ela também envolve a autoridade do Estado. É como se o Estado tivesse um poder de repelir aquilo. Não venha porque isso eu já analisei. Certo. Não venha porque isso aí eu já findei. Então, eu coloco isso porque eu pergunto, a ABDPRO, a Associação Brasileira de Direito Processual, eu creio, vai ter um espaço amplíssimo de discussões. E aí, essas discussões, a associação pretende fazer apenas entre os professores de direito? Ela está aberta também para receber os desembargadores, os ministros? Como é que isso funciona? A abertura é total. A abertura é para os operadores do direito. Nós temos, por exemplo, na nossa diretoria, que é a formação original da ABDPRO, o Adriano Soares da Costa, que não tem propriamente uma formação acadêmica, embora seja autor de diversos livros, inclusive livros de teoria do direito. Mas ele não tem formação acadêmica, ele não é professor, ele não tem mestrado nem doutorado, e não é por isso que uma pessoa assim não vai ser trazida ao diálogo. Como os operadores do direito em geral e como profissionais de outras áreas do conhecimento humano. Né? Já algum psicólogo comportamental, claro, por exemplo, o caso da tese que Eduardo vem explorando,
de cara a gente traria. A gente marcou um evento para Ribeirão Preto, nos dias 16 e 17 de março, na sede da OAB. A OAB ela encampou essa ideia. Nesse evento vão falar alguns dos diretores e 2 convidados especiais que são uma espécie de padrinhos da associação, né? A gente coloca como membros honorários. É o professor Nelson Nery Júnior, que é um crítico ferrenho do novo CPC, inclusive um crítico do ponto de vista da constitucionalidade de muitos dispositivos, e o professor Araquém de Assis, né? Certo. O professor Araquém de Assis. Explica, por favor, para quem não conhece, quem é o professor Araquém de Assis, quem é o professor Nelson Nery. Nelson Nery Júnior, ele foi procurador de justiça em São Paulo, hoje aposentado, advogado. Ele é professor do programa de pós-graduação da PUC São Paulo há muito tempo, né? Mais focado na parte de direitos difusos, tem doutorado na Alemanha, é um exímio constitucionalista acima de tudo, e tem aquele código comentado dele, já republicado por várias edições, e é um processualista de muito destaque e é um crítico ao código, né? A postura dele, acima de tudo, é crítica. Araquém de Assis tem toda a formação dele inicial no Rio Grande do Sul, estado de origem. Ele foi desembargador primeiro do Tribunal de Alçada, depois do Tribunal de Justiça, aposentado, hoje mora em São Paulo, é parecerista, estudioso do direito civil e do direito processual civil, né? Costuma fazer obras, digamos assim, mais extensas, né? Quase monumentais, quase tratados sobre a matéria, bem aquela moda antiga. Saíram agora 4 volumes, só abarcando o processo de conhecimento e sem os procedimentos especiais. Seria da parte de lá geral até coisa julgada. São 4 volumes, cada um já enfrentando o novo Código de Processo Civil. Então ele tem vocação de ser um tratadista, certo, né? Aquele estilo de doutrina que meio que se perdeu, que eu acho que a gente precisa resgatar também, né? As pessoas que têm vocação para isso, e ele é um caso, né? É um processualista de muito destaque. Para nós é uma honra poder contar com ele como membro honorário e poder contar com ele nesse evento que vai ter em Ribeirão Preto. Eu também queria falar um pouquinho sobre a tua dissertação de mestrado, né? Porque é interessante notar a dissertação de mestrado do Roberto teve por título, de 2008, teve por título A Capacidade Postulatória como uma situação jurídica processual simples, ensaio em defesa de uma teoria das capacidades em direito. Algo mais ou menos próximo, um pouco antes, em 2006, do título, salvo engano, do trabalho de conclusão de curso, do TCC, As Capacidades Processuais sob a égide da capacidade jurídica e como pressupostos processuais. Fala um pouquinho. Capacidade processual, portanto, é um tema nuclear. No do mestrado, eu fiz aquilo que muitos consideram uma tendência, né, acadêmica, que você, na evolução, você vai reduzindo o seu objeto de estudo, especificando e aprofundando, né? Quase uma coisa meio racionalista, né? Bem, nesse momento aí, principalmente em 2008, quando eu concluí o mestrado, eu tinha como marco teórico o marco teórico dessa minha dissertação aí foi uma tese de doutorado do professor Marcos Bernardes de Mello, que chama-se Teoria do Fato Jurídico, Plano da Eficácia, principalmente a teoria dele sobre a situação jurídica. Foi nisso que eu me baseei para analisar a capacidade postulatória. É um trabalho, digamos assim, eminentemente analítico. Só puxando um pouco a brasa para a sardinha do Pernambuco, situação jurídica uniposicional. Um tema, né, clássico aqui, né, do Estado, do professor Torquato Castro. Exatamente, né? Torquato Castro. Eu também dialoguei com a obra do professor Torquato Castro, só que eu considero um trabalho meu de juventude, né? É um trabalho em que minha reflexão ainda não estava no ideal, penso eu, para uma dissertação de mestrado. É um trabalho que eu considero bom, mas muito diferente daquilo que eu penso hoje. Não que eu tenha rompido por completo com essas bases, mas tem aquela evolução natural, meio que eu vou dizer assim, eu tive uma viragem linguística na minha vida acadêmica, e essa viragem linguística me fez redescobrir, reanalisar essa obra do professor Marcos Bernardes de Mello e principalmente a obra de Ponte Miranda, que ele se baseia. Se
fosse me perguntar hoje você defenderia o que está lá, por completo não. Agora, muita coisa eu continuo a defender. Por exemplo, diz aí o que você não defenderia. Eu não defenderia, do ponto de vista analítico, eu não defenderia mais, talvez, a classificação das situações jurídicas que eu tentei colocar no trabalho, que é voltada para esse trabalho do professor Marcos Bernardes de Mello. Talvez eu partisse de outra concepção, digamos assim, um pouco mais simples, um pouco mais pragmática. Do ponto de vista prático, eu não defenderia, penso eu, uma postura um tanto contundente que eu tive no trabalho, que é um direito da parte litigar sem advogado. Eu cheguei a defender esse ponto, né? Lembrando que capacidade postulatória não é estritamente do advogado, né? Capacidade postulatória... Sem limitação de valor de causa. Sem limitação de valor de causa. Cheguei a defender isso, hoje eu tenho certas dúvidas. Porque isso já foi muito defendido com limitação, né? Hoje eu tenho algumas dúvidas, então... Mas a grande autocrítica que eu faço a esse trabalho é do ponto de vista analítico mesmo. Eu trabalharia o problema numa outra perspectiva, digamos assim, uma perspectiva mais linguística do que o que está posto, né? Uma obra que muito me influenciou nessa época foi a obra do professor Fred de Dias Júnior, principalmente a tese de doutorado dele, que é o Pressupostos Processuais e Condições da Ação, Juízo de Admissibilidade do Processo, em que ele também se baseia em Marcos Bernardes de Mello e Ponte Miranda. Só que eu hoje penso que a leitura que ele fez, principalmente de Ponte Miranda, não é a leitura que eu, neste momento de minha vida acadêmica, entendo a ideal. Essa reviravolta linguística que eu venho tendo, ela me fez redescobrir a obra do Pontes. É engraçado isso. Liebman, você cogitou porque Liebman trata do assunto. Trata do assunto. Uma perspectiva um pouco diferente. O Liebman foca mais nas condições da ação, embora trabalhe com os pressupostos processuais. Mas, digamos assim, ele não... A minha visão, ele não faz a ligação entre essas capacidades processuais, entre os pressupostos processuais como um todo, com uma teoria do direito. E o que eu pretendi foi mais ou menos isso. A teoria das capacidades em direito é uma teoria parcial do direito. Eu tentei usar o Marcos Bernardes de Mello, o Ponte Miranda e, de algum modo, o Lourival Villanova para justificar isso, né? Existe uma teoria das capacidades em direito, da qual a capacidade jurídica é uma capacidade mãe. Isso até hoje eu continuo a concordar. E as outras capacidades dela decorrem, né? Então, como palavra final apenas nesse bloco dessa entrevista, porque a gente vai continuar certamente conversando muito sobre o processo. Queria que a gente falasse um pouco da ABDPRO. Enfim, a ABDPRO está surgindo quase que simultaneamente com o novo Código de Processo Civil. E isso é coincidência, não foi coincidência? Até tem uma mínima coincidência, mas a ideia ela independe disso, né? O código estava no contexto disso tudo. É claro que o código, a associação não é restrita ao direito processual em sentido estrito, mas o código é um mote de estudo. Certo. Vai ser o nosso primeiro mote de estudo. Esse evento que vai ser feito em Ribeirão Preto, ele vai focar criticamente o código. Criticamente não apenas no sentido de dizer que o código é ruim ou errado, não serve, não é isso, mas uma análise, digamos assim, mais filosófica do problema. Coincidência, de certa forma, há, mas não foi por conta do novo código que a ABDPRO surgiu. Certo. Ela surgiria naturalmente, penso eu, independentemente dele. Olha, Roberto, eu quero mais uma vez te agradecer por você ter vindo. Nós temos conversado aqui sobre a ABDPRO, sobre o novo Código de Processo Civil, sobre a sua dissertação de mestrado, e como sempre você muito didático, né? E com muito boa vontade veio aqui conversar conosco, conversar com o pessoal do grupo de estudos. Olha, Roberto, muito obrigado. Quem agradece sou eu, o senhor, mais uma vez aqui, esse seu programa que já é um enorme sucesso, né? Me disponibilizo para voltar outras vezes. Muito obrigado.